Bom dia a todos. Saúdo muito especialmente o Dr. José Duarte Nogueira, que aqui representa o Conselho Científico, ao meu querido amigo, o ministro Gilmar Mendes, que de todos nós conhecidos, o senhor embaixador do Brasil, que nos dá a honra de sua presença aqui, o Dr. Carlos Branco de Moraes, que organiza o nosso simpósio, ao senhor representante da Faculdade da FGV, aqui presente, Dr. Campos, ao meu amigo Dr. Noronha, que é ministro do STJ, senhores ministros, senhoras e senhores. Eu peço desculpas para, ao invés de fazer uma exposição acadêmica, eu fui acadêmico, mas a vida me levou a outros caminhos, políticos também. Ao invés de fazer algo mais acadêmico, de melhor tratar de recordar certos momentos, certas situações que eventualmente possam nos ajudar para entender os processos pelos quais nós estamos passando mais recentemente, não só no Brasil e em Portugal, mas eu diria mesmo que no mundo ocidental, que é onde a democracia se enraizou mais profundamente como uma forma de organização do poder e como uma filosofia para explicar as relações entre quem manda e quem obedece. E eu vou começar, e me desculpo mais uma vez por falar mais diretamente do que ler. Devem ter recebido, ou vão receber um longo texto que eu escrevi, e como todo longo texto é maçante, ao invés de lê-lo, eu vou mais, acredito que mais informalmente, mais apropriadamente, conversar sobre alguns dos temas que eu levanto, que eu coloco nesse documento. E começo por me recordar de coisas muito antigas para os mais moços. Para mim foram ontem. Eu era professor da Universidade de Paris, em Nanterre, em 1968, 67, 68. Eu estava exilado do Brasil, no Chile, era diretor adjunto da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, e recebi um convite do meu amigo, com quem estive, aliás, ontem aqui em Lisboa, Alain Touraine, para iniciarmos um departamento novo de Sociologia na Universidade de Paris, em Nanterre. Eu, para espanto do meu chefe imediato, que era um eminente sociólogo espanhol, Medina Echevarria, tomei a decisão de abandonar uma burocracia cômoda e relativamente, para a época, bem paga, para me aventurar a voltar à universidade e numa posição de professor. E fui. E lá em Paris, em 67, eu estava antes na Alemanha do que em Paris, eu tinha muita relação com a Universidade da Alemanha, eu ia quase todos os meses à Alemanha, e voltava a Paris, e vindo do Chile, eu encontrava uma calmaria excepcional. Não obstante, só para transmitir o clima do momento, às quartas-feiras eu costumava almoçar com amigos brasileiros. Um chamava Celso Furtado, que era professor lá também. O outro é Valdir Pires, foi ministro do presidente Lula mais tarde, e hoje é vereador na Câmara de Salvador. E o outro chama-se Luciano Martins, recentemente falecido. O problema da minha idade é que já estão quase todos falecidos. E nós nos encontrávamos às quartas-feiras para um almoço. E, de repente, chegou lá alguém conhecido nosso também, que tinha sido prefeito de Brasília e deputado, chamava-se Paulo de Tarso Santos. E o Paulo de Tarso perguntou-nos o que estava acontecendo em Paris. Isso foi mais ou menos no mês de março de 68, antes, fevereiro de 68. Dali, desse grupo a que me referi, o mais sabido era o Celso Furtado, que já tinha feito doutoramento em Paris, conhecia bem a França. Eu também tinha estudado em Paris, mas, enfim, conhecia mais os Estados Unidos que a França. E o Celso disse, olha, aqui não acontece nada, porque nós chegamos a um grau de racionalidade tão elevado que, nesse momento, está havendo uma discussão no Palácio de Matignon, onde era a sede do primeiro-ministro, com os sindicatos. E o nível é técnico, então há uma comparação de índice de produtividade, custo de vida, etc., etc. Pois bem, no dia 22 de março de 1968, um aluno meu, chamado Daniel Combandi, chefiou uma invasão à faculdade. Ocupou a escola. E daí por diante a França se transformou muito rapidamente e houve o que foi conhecido mais tarde como a Revolução de Maio de 68. Revolução inicialmente estudantil.
Os motivos para um professor como eu, vindo do Chile, eu era professor também na Universidade do Chile, vindo do Chile, eram surpreendentes, porque no Chile havia lutas contínuas contra o imperialismo, a luta de classes, era realmente uma sociedade que estava em transformação e muito ativa. E na França não havia nada disso. Os estudantes distribuíam, eles chamam tracts, panfletos nas escolas, na universidade, e havia uma reivindicação que era a seguinte: lá era possível as moças dormirem nos quartos dos rapazes, mas o contrário não. Bom, para um brasileiro, morando no Chile, e professor na França, aquilo era assustador. Que é isso? Pois bem, a reivindicação era de igualdade. Por que não é possível? E a defesa da regra era, bom, porque os homens podem estar forçando as moças. Eram essas reivindicações, de tipo da vida cotidiana. Até que um dia o ministro dos Esportes e da Juventude da França foi à universidade para inaugurar uma piscina. E esse rapaz a que me referi, que hoje, não sei se ainda é deputado ao Parlamento Europeu, o Daniel, chamava-se Daniel Lepouge, ele era bastante vermelho o cabelo, ele tinha um namoro com uma moça que era sobrinha do ministro, e resolveu desafiar o ministro. E ele era francês, nascido, não sei se de Paris ou na Alemanha, mas francês, judeu de origem, e desafiou o ministro e disse: olha, vocês estão aqui inaugurando piscina, porque vocês querem fazer esporte em vez de sexo. Isso é nazismo. Bom, e daí por diante houve uma grande transformação. Pois bem, um belo dia, no meio dessa transformação, não vou entrar em detalhes, porque senão ocupa a manhã inteira, mas no meio dessas transformações todas, já os professores muito irritados. Eu me lembro de um professor de geografia, que aliás era comunista, e que me disse: isso aqui é um absurdo, eu não posso chamar meus colegas da Polônia para virem aqui, porque as paredes estão todas sujas. No olhar brasileiro-chileno, aquilo era uma limpeza extraordinária. E a França era, e um pouco ainda é, muito formal. Antes de eu entrar na sala, tinha um senhor que batia um bastão na mesa, no chão, e dizia: Monsieur le professeur Cardoso. E os estudantes se levantavam, uma sala maior que essa. Era tudo assim organizado. Mas onde é que está a desordem? Os professores se reuniram e resolveram que era impossível continuar dando aula naquele clima de desordem. Na verdade, por trás disso estava outra coisa. O ministro da Educação, que chamava-se Alain Pierre Fitt, queria fazer uma transformação da universidade. E os professores eram contra, por razões corporativas. E aproveitaram o movimento do jornal Le Monde, era muito influente, davam entrevistas, aproveitaram o momento para chamar a atenção da França que as coisas iam mal. E resolveram fechar a universidade. E os estudantes resolveram ocupar a universidade. Bom, muito bem. Um dia, me telefona um senhor chamado Lucien Goldman. Para os que não conhecem, é um grande especialista, crítico literário, pensador, nascido na Hungria, francês. E me diz: Cardoso, est-ce que voulez-vous venir avec moi à la rencontre avec Marcuse? Quer vir comigo ao encontro com Marcuse? Bom, quem é que não queria ver Marcuse? Eu vou. Bom, naquela época, ninguém na França, os alunos, não sabiam quem era Marcuse. Por uma razão simples: os estudantes franceses, nos anos 60, não liam outra coisa que não francês. Então, eu era professor de teoria sociológica. Então, eu ensinava essa coisa de Durkheim, Weber, Marx, não sei o quê. E era isso que eles sabiam. Marcuse, para os estudantes, não... Mas eu já sabia quem era. Marcuse já era considerado um grande pensador, filósofo nos Estados Unidos, morava nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, como vocês sabem, houve também um movimento nessa época entre estudantes e os guetos negros, e o Marcuse foi o grande inspirador disso. E eu fui com o Goldman assistir uma conversa do Marcuse com os jovens professores de Paris, de Nanterre. Bom, Marcuse era um professor clássico, e ele conhecia Hegel, Platão, Aristóteles, e achava que aquilo tinha que ser ensinado. Os ativistas da França, os jovens professores, eu ainda era jovem, tinha 30 e poucos anos, né, ficamos chocados com essa questão do Marcuse não entender que o momento era de grande transformação. Mas essa é que é a verdade. E, não obstante, a partir daquela ocupação e depois, incidentes com a polícia e não sei o quê, e mais tarde, aquela calma que o Celso Furtado nos havia descrito, dos sindicatos com os empresários e com o governo, não era tanto assim. Os operários entraram em greve e houve uma fusão
entre as ocupações estudantis, e ocuparam Paris inteiro, não sei o quê, com os estudantes, e começou a haver uma grande transformação. Foi preciso que o de Gaulle, que era o presidente, fosse à Alemanha para confirmar que ele tinha comando sobre os paraquedistas, para voltar e fazer um entendimento. E fez um entendimento com o Partido Comunista, que era sempre mais favorável à ordem do que as outras tendências de esquerda. Pois bem, e nesse momento Paris discutia dia e noite. Por quê? Porque já começava a haver uma imensa influência dos meios de comunicação. Quando a televisão francesa colocou as questões na telinha, e quando os jornalistas deram escuta aos alunos e professores, aquilo como que contagiou a sociedade francesa. Na verdade, os franceses passaram a discutir a vida cotidiana, e discutiam como era aborrecida a vida, e discutiam também a dominação econômica, a dominação política, e daí por diante o grande lema era acabar com a liberdade total, acabar com as proibições, é proibido proibir. Esse era o slogan que se utilizava lá. E uma espécie de vaga existencialista tomou conta da França. Discutia a vida, as condições da existência. E os filósofos existencialistas sempre acharam que as pessoas são atormentadas pelo que vai acontecer com o ser, com a morte, com a vida, o depois da morte. Os seres humanos estão mais preocupados em como é que vão ganhar o dinheiro, viver, sobreviver, não sei o quê. Mas os filósofos fizeram uma coisa. E o Sartre, que para nós era um ídolo, o Sartre, entre parênteses, tinha estado no Brasil antes, jantou na minha casa, eu era jovem. Aquilo foi uma coisa extraordinária, porque o Sartre para nós era um deus. Ele foi vaiado. Entrou para fazer conferência na universidade, ele foi vaiado. Porque entre o existencialismo que estava subjacente àquela crise e a prática cotidiana, havia um total abismo. Agora, por que eu lhes conto essa história de Nanterre? Porque a partir dali, eu comecei, e muitos, a perceber que os tempos eram outros. Ou seja, para quem foi, como eu, treinado numa visão, digamos assim, clássica, analisando a estrutura das classes, o movimento das classes, as lutas de interesse econômico e sociais, a política como reflexo dessas estruturas. Bom, aqui a coisa é um pouco mais complicada. As pessoas estão discutindo temas que não têm muito diretamente, embora indiretamente sim, a ver com esse tipo de estruturação. E as questões da vida cotidiana estão interessando mais e movimentando mais do que os grandes problemas dos choques estruturais aos quais eu me dedicava. Bom, e mais ainda, era visível já em Paris que o que deu a faísca que permitiu que isso tudo pegasse fogo foram os meios de comunicação. Quando os meios de comunicação entraram em cena, é que foi possível juntar partes já muito separadas da sociedade. Muito bem. Então, eu digo isso para mostrar o seguinte, os processos pelos quais nós estamos passando hoje têm uma raiz mais antiga. Já naquela época dava para perceber que as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. As coisas não são exatamente como se imaginava a partir das teorias às quais nós nos havíamos dedicado com tanto empenho. Hoje, nós estamos assistindo com bastante vigor fenômenos que são de outra natureza, mas que têm algo a ver com o que eu disse a respeito do que presenciei na França em 68 e nos Estados Unidos também houve fenômeno desse tipo, e em toda parte houve movimentações mais ou menos semelhantes. O que nos chocou mais recentemente aqui? Se elegeu um senhor Donald Trump presidente dos Estados Unidos. E a Inglaterra resolveu sair do mercado comum. Por quê? Porque está tudo tão bem, por que isso? Porque não está tão bem. Pelo menos não está tão bem para alguns, enquanto que está bem para outros. Eu vi isso na França, naquela época. Eu vi que as manifestações, as pessoas na rua usavam bandeira negra. Bandeira negra é símbolo do anarquismo. Não havia anarquismo na França, mas não havia símbolos para dizer do que se tratava aquele momento. Recorriam a símbolos do passado. E cantavam a Internacional Socialista. Os mais antigos e mais militantes aqui hão de se lembrar.
de pé, ó famintos da terra. Só que não tinha ninguém faminto na França, né? E buscava uma solidariedade com os famintos. Não, havia um certo desencontro entre os símbolos, o que se dizia, como se interpretava e os processos que estavam ocorrendo. Agora nós levamos um susto, mas elegeram o Trump. Quem é que elegeu o Trump? Quem for ver, tem muitos estudos sobre isso, vão ver que foram, eu vou usar uma expressão que eu gosto bastante, que é de um sociólogo, que está em Lisboa hoje, num outro simpósio, chama-se Perrineau. Ele diz, existe uma mondialização malheureuse, uma globalização infeliz, e uma outra que é feliz. Quem votou, não só, mas uma boa parte, que eles chamam nos Estados Unidos de Rust Belt, quer dizer, o cinturão da ferrugem, foram aqueles que estavam ligados aos setores que a globalização destruiu. Desempregados, que trabalhavam em siderurgias, que foram para a China, para o Brasil, para outras partes do mundo, e deixou aquela gente meio no abandono, né? Bom, são os herdeiros da mondialização malheureuse, infeliz. Os outros são felizes. Com o quê? Com a globalização. Wall Street está feliz, o mundo, em média, melhorou, a pobreza diminuiu, não é? A China cresceu, vários países cresceram, mas tem outros setores que estão mais à margem. Quem votou para sair do mercado da Comunidade Europeia na Inglaterra? Os mais antigos, que estavam longe dos centros urbanos, mais conservadores. Bom, então é curioso, porque em Nanterre eram os progressistas que protestavam, que queriam avanços sociais e culturais, e de modo de vida. Agora, são os que estão com saudade de um tempo que está acabando, que são os que estão protestando. Mas nós temos que entender um pouco melhor do que se trata isso. E isso está tendo efeito. E as nossas democracias foram constituídas, se me permite um pouco de sociologismo, como elas são hoje, começaram a existir no século XIX. Quando? Quando os clubes aristocráticos que mandavam no mundo, as facções, nas cidades italianas, ou mesmo nos Whigs and Tories na Inglaterra, os liberais e conservadores do Brasil, deixaram de ser clubes da elite e os partidos passaram a ser organizações de muitas pessoas, burocráticas, de massa, tem militante, e que representavam interesses sociais e econômicos mais ou menos definidos. E nós assistimos isso no século XIX, quando os partidos social-democratas e mais tarde os comunistas passaram a ser o que é partido mesmo, ou seja, uma organização que tem uma direção, que tem uma ideologia, que imagina que corresponde a uma base social e que propõe um projeto para o mundo. De outra maneira, quem sabe sem ter sem ser tão explícito assim, os partidos conservadores e liberais também. E os partidos de classe média, os radicais franceses, espremidos aí no centro, mas mais ou menos representavam setores das classes médias. E você pode haver setores que são mais ligados ao campo, outros mais à indústria e à finança, etc., etc. Uma certa correspondência entre a estrutura social e as estruturas políticas existentes. E esse é o nosso pensamento até hoje. As coisas que eu vejo nos jornais, que se escreve, como se fosse assim. Continuamos pensando, e em certos países é quase assim. Eu me referi aqui ao Chile, porque eu vivi alguns anos no Chile. Na América Latina, no Chile é quase assim. Então, quase. Então, os partidos, mais ou menos, tinham uma certa correspondência entre a estrutura da sociedade, o projeto político e a organização política, as propostas que tem. Bom, mas o mundo foi se transformando enormemente. Eu não vou fazer passo a passo, porque vai cansá-los, né? De certa maneira, no século XX, que herdou do século XIX, essa forma de organização partidária, e nós herdamos também a concepção do que é o bom governo, que é a democracia representativa e federativa. Aí entram os americanos, os founding fathers, né? Bom, que sempre foram cautelosos e disseram, tem que ser representativa. Por quê? Porque aí tem um certo filtro e tem o perigo da massa tomar conta de tudo. Se faz por representação, tem um certo filtro que controla um pouco os impulsos irracionais da vontade das massas, né? Isso era explícito dentro
os federalistas que escreviam sobre a democracia americana. E eles tinham todos horror ao grande número, desde Rousseau. Como é que vamos fazer a vontade geral? Como é que ela se expressa? Tem que ter uma comunidade menor. Então, vamos fazer uma federação. E os Estados Unidos é uma federação mesmo. Alguns outros, como o Brasil, mais ou menos. Mas nos Estados Unidos, não. Cada unidade é a união, são os estados que se unem. E a comunidade é a base, onde está assentado aí a base do poder. Não é? E como é que a vontade das pessoas se manifesta? É na comunidade. Vocês sabem que Tocqueville escreveu sobre isso brilhantemente, a democracia na América, e mostra aí, o Tocqueville era um nobre europeu que foi deputado, e, aliás, entre parênteses, se tiverem a oportunidade de ler as páginas escritas por ele sobre as lembranças da Revolução de 1848 e cotejá-las com o Marx do Napoleão Bonaparte, é uma maravilha. Ver as visões dos dois sobre esse momento da história. E o Tocqueville chegou nos Estados Unidos e disse, meu Deus do céu, aqui tem democracia, na França não. Por quê? Porque tinha lá as comunidades atuando, a solidariedade que nascia da igreja, da crença, não sei o quê. E eles tinham medo do grande número, Tocqueville também. O que acontece? Aqui nos Estados Unidos está tudo muito bem, mas parece que os homens de valia, ou seja, os que produzem e os que trabalham, delegam ao governo, que passa a ser uma espécie de tutor da nação, os cuidados com as coisas públicas. Isso é perigoso, porque pode haver, diz o Tocqueville, alguém que se imponha. Curiosamente, o Brasil teve, mais tarde, muito mais tarde, no começo do século XX, o primeiro embaixador nosso lá foi Joaquim Nabuco, que era, ao mesmo tempo, um grande pensador. E o Joaquim Nabuco tem observações muito interessantes sobre se vai comparar com o Tocqueville, muito interessante, para ver a diferença de percepção. O Nabuco também não era Tocqueville, era um marquês. O Nabuco, ele pessoalmente era, de um lado, o ramo pobre da família dele, mas era aristocratizante. Mas ele tinha uma visão, por causa da luta contra a escravidão, mais sensível às questões populares. Ele disse, não, aqui nos Estados Unidos o perigo que eu tenho medo não é disso. Eu tenho medo não foi o que ele disse, eu que vou dizer, que os americanos usam a expressão, da excepcionalidade americana. Que, no fundo, quer dizer o seguinte, nós é que somos bons, os outros não. Então, diz o Nabuco, eles aqui tratam os chineses, e os negros, e eu estendo, e os latinos, de uma maneira despectiva. Né? Então, eu tenho medo da desigualdade social. É curiosa a visão do Nabuco e a visão do Tocqueville sobre os Estados Unidos. Mas aquilo foi se formando a democracia nos Estados Unidos, e em outras partes também. Na Inglaterra já tinha antes a Constituição, não sei o quê, e nós fomos definindo, o que acabou de ser dito aqui, o pilar da democracia é a Constituição, que você delega na Constituição define quem manda, por quanto tempo manda, em que base é o quê, tem legitimidade, tem o voto, eu tenho a representação, a minha vontade não é direta, mas é indireta, mas de qualquer maneira ela está lá e ela está substantivada num Estado positivo de direito. Tenho leis que regulam tudo aquilo e nós achamos que esse é um modelo que realmente deve guiar a conformação da ordem política com base num Estado de direito. Bem, essa é a nossa visão e é isto, precisamente, que começa a entrar em crise nesse momento. Por quê? Porque isso implica no quê? Tem que organizar a vontade popular. Como? São os partidos. Tem que haver regras eleitorais. Tem que haver os partidos. E, de alguma maneira, a legitimidade deriva da confiança. Eu estou delegando em alguém, mas eu estou votando e eu tenho confiança. É o que começa a estar em risco hoje. É a crença na legitimidade daquilo que nós prezamos, que é a democracia, tal como ela é definida através da Constituição, como Estado de Direito, através da representação, o legislativo, o equilíbrio de poderes. Vamos lá para Montesquieu. Não precisamos entrar em altas conjecturas teóricas para saber do que nós estamos tratando. Mas é disso que nós estamos tratando. E isso é que começa a ser posto em dúvida em todo o mundo ocidental. Porque no outro mundo não é assim. Não está baseado nessas ideias. Não adianta se discutir a China, porque o sistema é outro. E ninguém na China vai discutir que o partido único é quem comanda. E o que eles entendem por democratizar lá é outra coisa.
Como é que você vai organizar dentro do partido, ouvir a todos? Como é que você faz a deliberação? É outro sistema. Mas no nosso sistema começa a haver uma transformação. E por que começa a haver essa transformação? Primeiro, porque esse sistema se organizou também em bases nacionais. Cada Constituição define quem manda naquela região territorial sobre a qual o governo tem um controle, porque tem o controle dos meios de violência. A violência legítima está na mão do Estado. E ali você domina aquela região. Você decide quem naquela região vai mandar por quanto tempo. Está ligado à ideia de Estado-nação. E a nossa economia, nesse meio tempo, foi se internacionalizando. Isso é um longo processo que foi bastante obscurecido em certa época, porque havia uma outra questão. A questão dominante até o final dos anos 80 era outra. Era qual vai ser o sistema político, social, econômico social? É liberal democrático ou é socialista mais ou menos autoritário? A discussão era essa. E veio a Guerra Fria, e a Guerra Fria redefiniu os blocos a partir nem tanto dos partidos internamente, mas a grande briga sobre algo muito mais profundo, que era a organização da própria sociedade. Mas com o fim da Guerra Fria, eu não vou também entrar em detalhes, vocês todos conhecem, você deu no início a sensação, então agora vai haver um hegemônio. Os Estados Unidos vão mandar em tudo. Depois se viu que não era bem assim, que ainda tinha a Rússia e tinha a China. Depois caiu a Rússia, com o fim do muro de Berlim, ficou a China. Né? Ficou a China, bom, também não vamos entrar em política internacional, que é tema para outros simpósios. Mas o fato é que, nesse meio tempo, as formas de organizar a produção foram se transformando muito. E nós hoje estamos diante do que todo mundo sabe, do que se chama de globalização, que é um termo vago, mas que está assentado uma profunda mudança, não só tecnológica, mas cultural, e, ao mesmo tempo, uma mudança do modo pelo qual se organiza a produção e, por consequência, as relações entre as pessoas, senão de outra maneira. Tá? Queiramos ou não, gostemos ou não, esse sistema, até mesmo levando a uma espécie, até agora, até pouco, a uma de complementaridade entre os capitães dos dois blocos, a China e os Estados Unidos. Um gasta muito, o outro menos, um exporta, o outro compra a dívida do outro, e definiu aí um modo de convivência entre esses dois grandes blocos, né? E, no fundo, tudo baseado em que vamos ter que produzir olhando o conjunto do planeta. E vamos aumentar a nossa capacidade de produzir, maximizando os fatores a nível planetário. Fatores implicam em tudo, inclusive no ser humano. Onde é que é mais barato o trabalho? Se a minha indústria é intensiva de mão de obra, eu vou para lá. Se ela for intensiva em tecnologia, eu vou ficar no outro lugar. E, de qualquer maneira, eu vou ter que sofrer os fluxos do que acontece num lugar sobre o outro, o tempo todo. Queiramos ou não, o mundo foi se internacionalizando. E, no meio disso, por isso eu comecei com a Nanterre, os modos de relação entre as pessoas se modificaram profundamente, porque também aí entrou a tecnologia. Não vou entrar em detalhes, mas uma das razões pelas quais acabou o mundo soviético foi a incapacidade do mundo soviético, culturalmente, aceitar as consequências das novas tecnologias de comunicação. Porque as novas tecnologias de comunicação saltam fronteira, saltam determinações estatais e ligam em tribos pessoas muito diferentes, que se agregam, porque se conectam via esse aparelhinho dos quais nós todos somos escravos, e que ligam umas pessoas às outras, saltando tudo. E quando os russos, soviéticos, na verdade, desafiaram os americanos, o Khrushchev, e quando quase que a capacidade produtiva soviética alcançava a capacidade produtiva americana e ocidental em produção de aço, e foram para a Lua, e fizeram o Sputnik, se basearam numa tecnologia que eles desenvolveram. Para fazer isso, precisa ter muita tecnologia. E foi própria, foi autóctone. Mas o mundo ocidental caminhou para a miniaturização. Tudo é pequeno. E os blocos soviéticos era tudo enorme. Eu fui testemunha ocular, eu fui professor em Stanford, nos anos 70, 71. E havia um negócio chamado Centro de Inteligência Artificial, lá em Stanford.
Bem, não sabia para que servia muito. Servia para isso, para transformar o mundo. Começava a fazer a robotização, já estava avançada, não é? E eu uso as técnicas de computação. Quando os militares russos descobriram isso, começaram a copiar a nova tecnologia. Só que a nova tecnologia se expandiu, foi para a Coreia, foi para o Japão, foi para todo mundo, e ela mudava a cada instante, ficava cada vez menor. E isso aqui tem mais informação do que era necessário para mandar o homem à Lua. E é desse tamaninho. E nós nem sabemos o que tem aqui dentro, e nem sabemos, eu, pelo menos, não sei usar bem, né? Então, o mundo mudou profundamente e passou a haver novas formas de sociabilidade também. O que quer dizer com isso? Os sociólogos sempre se preocuparam com as relações sociais, como elas se organizam. Tem dois conceitos chaves. O Gilmar, que é germanista, sabe, Gemeinschaft und Gesellschaft, que significa comunidade e sociedade. Isso, na sociologia, era um símil, era uma coisa fundamental, você entender a relação é contratual ou a relação é face a face. É comunitária, é face a face. É contratual, é societária, faz o contrato, não sei o quê. Define formas diferentes. Bem, hoje, o face a face está aqui. Não é mais, não é físico, não é pessoal. E liga o que antes não estava ligado. A forma de sociabilidade, que é a relação de uns com os outros, mudou profundamente. E nós estamos sofrendo as consequências disso, saibamos ou não. O fato é que nós estamos sofrendo as consequências dessas modificações. E o que nós estamos assistindo é isso, porque o mundo mudou muito e as estruturas políticas menos. Dou um salto dessas divagações e, se nós quisermos ir para o concreto, vamos para a Pátria Amada, no caso do Brasil. Eu fui da Constituinte de 88, estava lá. Discutimos enormemente qual era o nosso ideal. A democracia. O que é isso? O Estado de Direito, a Constituição, uma liberdade partidária e por aí foi. Nunca se passou pela nossa cabeça que, com o que nós estatuímos na Constituição, nós teríamos o que temos hoje no Brasil. Nós temos hoje no Brasil, o Arlindo, que está aqui, que é deputado, me corrige, e outros deputados aqui presentes, mas eu acho que tem uns 30 partidos dentro do Congresso, 20 e tantos, 28 dentro do Congresso. Bom, e fora, na fila para virar partido, tem 60, 70. É uma loucura. Nós nunca imaginamos isso, quando nós asseguramos, nós tínhamos horror da ditadura, do regime militar. Então, vamos deixar regras que permitam liberdade, e as regras permitem liberdade. Quando o Congresso do Brasil votou uma lei impondo certas condições para que o partido existisse como tal no Congresso, o Supremo Tribunal Federal derrubou, porque a Constituição não permite. Bom, então nós estamos agarrados à nossa visão, que é tradicional, do que é democracia, e deu no que deu. Nós hoje temos... É muito difícil governar os países quando a fragmentação política vai a esse tamanho. E no nosso caso brasileiro, como vocês sabem, a lei diz também que o presidente da República é eleito com maioria absoluta de votos. Eu tive sorte, naquele momento, ganhei 2 vezes com mais de 50%. Então, não tive segundo turno. Mas mesmo que tivesse segundo turno, e os outros tiveram, eles são eleitos. O partido que elege o presidente, quanto tem? 20% do Congresso, ou menos. Não é? Porque como é que você governa? Faz aliança. E começa a haver, então, um sistema de negociação política. Essa negociação, ela é vigiada dia e noite pelos meios de comunicação. E hoje, pelas redes sociais. O tempo todo. E é denunciada. Porque a população não gosta disso, o que chamam de dar cá, toma lá. Se o presidente não faz o equilíbrio das forças políticas, ele não governa. Se ele faz, ele não tem popularidade. Ou a sua popularidade é minada pela base de legitimidade, a partir da qual ele consegue ter o seu poder. É claro que isso não é em toda parte assim, mas o sistema tradicional, ao qual já me referi aqui, da ligação entre a estrutura social, a organização política e a ideologia, quebrou, porque a sociedade se fragmentou. Não foram só os partidos que se fragmentaram, a sociedade se fragmentou.
Isso dito em forma mais direta, mais simples, eu tenho uma filha que era professora, doutora da Universidade de São Paulo. Pediu demissão. Isso da minha geração é inconcebível. Você, professor, pode chegar a ser catedrático, não sei o quê, tem aposentadoria. Pediu demissão. Por quê? Porque não estão preocupados com o emprego, é com a ocupação. E essa ocupação vai variando, porque a sociedade atual é fragmentada, cria novas oportunidades, destrói oportunidades, e quem foi formado à antiga não gosta disso. Vai para o Brexit, sai, vota no Trump, que depois vai fazer o contrário. Né? Enfim, porque a sociedade mudou. A forma de organizar a vida é outra, a forma de produzir é outra, a forma de relação entre os países é outra, a noção de soberania sofreu abalos, porque você tem que compartilhar. Como é que você vai fazer soberania no meio ambiente? Você vai ter que discutir os assuntos planetários. Não é? Você vai ter que delegar, ou às vezes nem delegar. É impositivo que aconteça. Então, a crise que nós estamos vivendo não é propriamente uma crise, é uma mutação de civilização e que tem consequências políticas. E nós estamos dentro delas. Vamos cruzar os braços por causa disso ou vamos jogar fora aquilo que foi imaginado em séculos anteriores, constituído no século XIX, transmitido no século XX e que chegou até o século XXI? Não, mas vamos ter que adaptar. Vamos ter que adaptar as nossas instituições ao modo de viver contemporâneo. E esse é o problema que nós temos. Esse é o problema que nós temos. Quando as pessoas não acreditam nos partidos, é porque não há mais aquela relação que havia e que dava legitimidade ao representante e ao próprio partido. Agora, como é que você vai fazer democracia sem partido? Então, como é que você vai criar? Eu não quero entrar muito em detalhes, mas no meu próprio partido, do qual eu sou presidente de honra, mas eu não tenho poder dentro dele nenhum, graças a Deus, o que acontece é o seguinte, eu digo, olha aqui, organizem diretórios virtuais, porque ninguém vai sair de casa para discutir o pequeno poder político dentro do partido. E quem vai para lá quer saber quem é o presidente do diretório, o diretor, o deputado. Isso não está interessando a população. As pessoas se conectam de outra maneira. Os partidos vão ter que ter outro tipo de organização. E como é que vão fazer? Vai haver... Tem que abrir brecha. Fato aberrante. No meu país, nós, depois da democracia, presidente eleito mesmo pelo voto, foram 4. 2 dos quais sofreram impeachment. Não é? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. A um se atribuía ser, aspas, de direita, a outro de esquerda. Esses termos são confusos hoje, eles não correspondem ao que eram no século passado, 20. Então, não é, mas, de qualquer maneira, os blocos eram diferentes. Não eram, os deputados não respondem nem a uma coisa nem a outra, são os mesmos interesses corporativos e outros que estão no Congresso o tempo todo. Eu ficava chocado. Essa coisa de ter sido sociólogo é complicado, porque você sabe as coisas, ou pensa que sabe. E como pensa que sabe, erra. Quando você vai discutir com os partidos, cadê o partido? Não, aqui é a Frente Ruralista, vai, eventualmente, da esquerda à direita. O outro é da Frente de Saúde Pública, o outro é da Frente não sei do quê. Você não está discutindo com o partido, você está discutindo causas ou interesses que estão organizados a partir daquela fragmentação. A realidade do poder, eu vejo no jornal, a esquerda, a direita. Qual esquerda, qual direita? Qual é a causa? O que eles estão discutindo? Por que estão discutindo? Qual é o interesse de qual corporação? Ou qual é o valor que está por trás disso? É tudo diferente. E a estrutura na qual nós estamos encaixando essas diferenças é antiga. E nós não temos a nova ainda. É um momento complicado, mas é um bom momento para quem está fora da política. Porque dá para pensar como é que se vai reorganizar tudo isso, se é que vai haver alguma reorganização. É difícil imaginar como é que nós vamos projetar o processo decisório daqui para frente. É difícil. E como é que ele vai ter legitimidade? Como é que ele vai ser aceito? No meu tempo de governo, o século passado, ou foi até esse século, 2003, estou vendo aqui, mas faz muitos séculos já isso, do ponto de vista histórico. Porque eu não tinha que me preocupar com a rede social. Não existia. Quando chegou no meu gabinete de presidente um instrumento, uma coisa de internet para eu ter contato, havia um sistema para dar preço de mercado.
Mas não havia, perdão a expressão, a fofocagem permanente, na qual não vivia. Agora mesmo, já fui entrevistado aqui nesse instante, porque saiu no Brasil que eu, o Lula e o Temer estavam fazendo uma conspiração para parar com o Lava Jato. Mas eu disse, qual é o fato? Qual é o fato? Eu não me encontrei com eles. E quando encontrei foi socialmente, não foi para discutir isso. Cadê o fato? Não tem importância, o fato está aqui. Alguém disse, circulou, e eu tenho que responder, eu tenho que responder o que está circulando. Não adianta eu saber que não é verdade. Eu tenho que falar com o fantasma. E eu falo com o fantasma. Mas é assim. É outro modo pelo qual os processos se dão no mundo contemporâneo. Nós não assistimos agora a uma discussão nos Estados Unidos sobre qual era a influência dos russos na eleição americana, porque usaram hackers para poder penetrar na discussão dos Estados Unidos. Será verdade? Sei lá se é, mas é um fato. Verdade ou não, está lá e as pessoas vão ter que interagir com isso que está circulando por aí. E o risco de tudo isso é que vai circular por aí, está circulando muita coisa, e você não chega nem a entender, porque os americanos não soltaram uma bomba no Afeganistão com o qual não estão em guerra ontem, a bomba mais poderosa do mundo, e os coreanos do norte não estão ameaçando que vão fazer não sei o quê, e preventivamente, de repente, o senhor Trump aperta um botão e não faz uma coisa. É o mundo que nós estamos vivendo. E nós não sabemos muito bem como é que vamos definir as regras de controle desse mundo. Bom, eu vou parar por aqui, porque senão eu falo amanhã todo, como já ameacei. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, os temas que vocês estão discutindo aqui são esses, são centrais, quer dizer, porque você vai ter que tentar disciplinar, tentar ver como é que você mantém a liberdade, a ideia de liberdade. A liberdade não basta, tem que ter igualdade. Como é que você aumenta a igualdade aqui? O nosso mundo, eu falei da globalização, tem não é nem uma ameaça, é uma realidade muito complicada, porque o aumento da produtividade é brutal com a internacionalização, porque você pode aumentar a produtividade dos fatores, mão de obra, tecnologia, matéria-prima, a nível planetário, ousadia. A ousadia é muito grande. Eu vou dizer uma coisa que pode assustar alguns. Eu era senador, eu tinha um colega chamado Eduardo Suplicy, que eu conheço desde a adolescência, e que é uma pessoa que tem muitas ideias fixas. Uma deles era renda mínima. Bom, nós fomos discutir a renda mínima no Congresso. Eu votei a favor no Senado, mas votei a favor brincando com ele, porque eu digo, isso é uma ideia liberal, não é uma ideia socialista, não é? Eu, como venho do lado socialista, ele vinha do lado liberal. Agora é o contrário. Eu digo, você sabe, nós estamos dizendo o seguinte, é melhor dar dinheiro e cada um faz o que quer com o dinheiro. Quando, na verdade, do lado oposto, você pensa em outra coisa. O Estado provê, não dá o dinheiro, mas provê o serviço. A renda mínima é a maneira de dizer, olha, o Estado não vai prover, mas eu vou te dar o dinheiro, você escolhe o serviço. Pois bem, outro dia a Suíça votou contra, sobre renda mínima. Em algum dia, mais tarde, vamos ter que votar. Porque como é que vai sobreviver a população? Se o sistema produtivo não oferece emprego e, portanto, não dá renda, e a renda existe, está concentrada, vamos ter que ter imaginação para essas coisas. Eu tenho um amigo, não vou dar detalhes, é um grande financiador mundial, é latino-americano, e não é brasileiro. Bom, ele, uma vez, estava conversando, ele tem muitas ligações na Europa. Eu vou à Europa. Eu digo, para quê? Para convencer os governos que é preciso diminuir a jornada de trabalho. Pô, diminuir a jornada de trabalho? Quer dizer, como? Todo mundo diz que o nosso mal é que nós estamos trabalhando pouco, que no Brasil precisa aumentar, você vai diminuir? Tem que diminuir, porque senão não tem emprego. É verdade. É verdade. Quer dizer, os temas que nós vamos ter que enfrentar pensando no futuro, são desafiadores, mudam tudo, muda o nosso... E nós vamos ter que aumentar o quê? A educação, a saúde, o entretenimento, a cultura, vai ter que dar ocupação para as pessoas, porque a capacidade de criar renda é enorme no mundo contemporâneo, a de distribuir é pequena, e a de criar modos de distribuir que sejam produtivos também é pequena. Então, do que nós estamos tratando hoje é de muito mais do que simplesmente um pequeno ajuste
que nós vamos ter que fazer. Vamos ter que fazer. Vamos botar cláusula de barreira ou não vamos botar cláusula de barreira? Vamos ter um candidato independente ou não vamos ter? Vamos ter a instituição do recall ou não vamos ter? Vamos ter que discutir mecanismos de revitalização da democracia. Mas não nos iludamos. O desafio é gigantesco. Ele é tão grande que, a essa altura da vida, sabe o que eu resolvi fazer? Nada. Eu espero que vocês façam. Eu vim aqui só para incentivá-los. Façam para eu poder descansar. Muito obrigado.